Apresentação: Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli. 10h06. Na entrevista do dia, a professora Aline Carvalho vai falar sobre um trabalho interessante que começa a ser realizado na Universidade de Campinas através do Laboratório de Arqueologia Pública e do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, ao qual ela faz parte, porque objetos encontrados no antigo prédio do ICOD estão sob a salvaguarda da Universidade de Campinas. Olá, professora, bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, Carolina. Bom dia, Guilherme. Bom Tudo dia. ótimo. Bom dia a quem nos ouve. É uma responsabilidade tanto. Como que vocês estão se organizando e como que vocês vão manter esses materiais aí? Carolina, é uma excelente pergunta. Os materiais que não são de origem humana, eles vieram para o Laboratório de Arqueologia Pública e eles precisam passar por um processamento, né? Então, a gente faz a limpeza de todas as peças, a gente tem cerca de 300 peças arqueológicas conosco, e aí depois começa um trabalho de pesquisa nesses artefatos. A proposta é que todo esse trabalho possa ser assistido pela comunidade, nós vamos abrir alguns editais de participação, e esse material possa ser usado também naquilo que a gente chama de educação patrimonial, né? Ou seja, eles vão para escolas, ou as escolas vão até o laboratório, formação de professores. Então, o trabalho que nós vamos realizar junto à comunidade, ele é bastante democrático. A ideia é de que essas peças, elas pertencem a todos, né? Agora, o destino final das peças não é o Laboratório de Arqueologia Pública. Nós temos essa guarda provisória até que seja inaugurado um espaço memorial no prédio do antigo DOI-CODE. E aí essas peças retornam a esse prédio para fazer parte do acervo desse memorial, né? Só para contextualizar para o ouvinte, onde ficava exatamente esse prédio? Onde fica ali? Perfeito. Olha, o prédio do DOI-CODE, só pensando nesse contexto, né, é um prédio que foi utilizado durante a ditadura militar, pelos militares, para investigar aqueles que poderiam se opor ao regime. Então, esse prédio ele faz parte de uma operação chamada Operação Oban Bandeirantes, e ele se localiza em São Paulo, na Vila Mariana, atrás de uma delegacia que é o 36º Distrito. Nesse prédio as pessoas não recebiam nenhum tipo de identificação, né? A ideia é de que elas eram sequestradas na sociedade, elas eram levadas para esse espaço para interrogatório, sendo submetidas a torturas das mais diversas categorias, físicas, mental, emocional e assim por diante. E só depois disso, ou a pessoa ela saía para um outro presídio, aí sim ela ganhava uma ficha criminal, ou então muitos não saíram do prédio, né? A tortura, nesse caso, acabou levando à morte de muitas pessoas. Nós temos outros prédios de DOI-CODES no Brasil, mas o de São Paulo, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos mais eficientes na tortura e no extermínio. Então, é isso que a gente está investigando, tentando entender como é que funcionava essa tortura, como é que funcionavam esse prédio, e por que é tão importante a gente falar sobre democracia hoje, independente de questões partidárias, né? Porque aí, Guilherme, uma coisa interessante, tem muita gente que acha que apenas as pessoas de esquerda eram presas, apenas terroristas eram presos, mas, na verdade, todas as pessoas eram passíveis de irem para lá, né? Nós temos depoimentos de pessoas que nunca tiveram nenhuma ligação com o pensamento de esquerda e que foram presas e foram torturadas, imaginando-se que pudessem denunciar algo e não tinham absolutamente nada a denunciar, né? Professora, esses materiais possivelmente possam ser de pessoas que trabalhavam no DOI-CODE ou realmente das que foram levadas até lá para esse tipo de tortura? A gente ainda não tem como traçar precisamente essa resposta, mas nós encontramos desde objetos que nós imaginamos ser de um cotidiano administrativo do DOI-CODE. Então, por exemplo, um vidro de tinta de carimbo, né? Por que esse vidro ele é tão importante? Ele é importante porque ele foi encontrado numa área onde os presos relatavam que recebiam uma determinada ficha que lhes era atribuída na entrada do DOI-CODE.
Então, o que a gente imagina é que esse carimbo possa ter sido usado pelos militares para marcar a entrada das pessoas ali, né? Nós encontramos sola de sapato, nós encontramos pentes, né? Encontramos também objetos como vidro de perfume, papel de chicletes. Então, tudo isso vai ser estudado para a gente tentar entender um pouco quais são os anos de produção desses objetos, quando eles foram, como e quando eles foram parar ali e quais usos eles tiveram. E eu acho que aí, o principal achado nesse momento é um achado que pertence ao prédio, não vem para o LAP, mas é uma inscrição de um calendário feito no banheiro do DOI-CODE, né? Ela estava embaixo de muitas camadas de tinta, cimento, e muito provavelmente ele foi feito por uma mulher, essa é a nossa primeira hipótese, que estava ali presa. Professora, a ditadura acabou faz mais de 35 anos, né? O que eu queria perguntar é por que esses objetos foram encontrados somente agora, né? A esse tempo todo, esses 35 anos, não havia conhecimento que eles estavam lá, que foi feito esse trabalho de arqueologia, né? Por que só agora que foram obtidos esses objetos? Excelente pergunta, Guilherme. Na verdade, o que nós temos a ditadura ela acabou, mas os crimes que foram cometidos nela, e nós estamos falando de crimes, né, cometidos pelo Estado, a tortura não era permitida e o Estado torturava, ela acabou de uma forma muito, muito amistosa no Brasil, né? Se a gente comparar com países como a Argentina, o Chile, mesmo o Uruguai, a nossa relação com a ditadura militar ela ainda é uma relação não resolvida, né? Então, o que nós temos? No caso, o prédio do DOI-CODE, assim que terminou a ditadura, na verdade um pouco depois, em 91, ele passou a ter outras funções. Ele foi uma sede de um instituto de criminalística, depois ele foi uma espécie de local de depósito. Então, demorou-se muito tempo, esse prédio continuou sendo usado, e demorou-se um tempo para que esse prédio ele se tornasse patrimônio. Ele é patrimônio do Estado de São Paulo. O tombamento do prédio aconteceu apenas em 2014. Né? Então, se a gente pensar, ele tem aí 9 anos que ele é patrimônio. O problema é, de 2014 para cá, uma série de representantes da sociedade civil, pesquisadores, têm se organizado para começar pesquisas nesse edifício. O grupo de arqueologia, ele iniciou-se em 2018, ou seja, a gente está planejando isso desde 2018, mas faltava financiamento, né? Financiamento de um tema tão difícil na política nacional e na política estadual. Nós conseguimos um financiamento da Unicamp, a Unicamp tem sido uma parceira fundamental na luta pela democracia e pela pesquisa nesse edifício, e uma parceria com o CNPq também, que financiou toda a parte da arqueologia forense. Quando nós conseguimos o dinheiro para fazer a pesquisa, nós fizemos. Então, a gente tem aí de 2018 para cá anos de planejamento e anos de busca por financiamento. Agora, terminamos essas duas etapas de escavação e a gente inicia uma nova busca por financiamento para continuar os trabalhos arqueológicos que precisam ser feitos ali. Esse atraso do trabalho, ele, quando comparado, professor, a outros países como a Alemanha, em que a gente viu até uma reconstrução daquele país, causa em nós um sentimento de urgência, porque histórias como o Holocausto, por exemplo, ou a ditadura no Brasil, elas, quando são catalogadas e divulgadas, até para as novas gerações, é fundamental esse reconhecimento de momentos em que, olha, os dados que, né, os jornalistas ainda fazem apurações sobre este assunto, ainda até hoje, então, tanto os grandes jornais do país trazem reportagens novas aí de tempos em tempos, ainda com novas revelações, novos depoimentos, até de pessoas que agrediram e que mataram, ou que estão sendo investigados, ou que de alguma maneira se estiveram envolvidas nesse momento histórico, e é isso que me vem a pergunta para os senhores. Neste momento, inicia-se na prática, de fato, que, por exemplo, na Alemanha aconteceu num período muito curto de tempo, não? Exatamente, né? Na Alemanha foi, após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma movimentação internacional
para que os crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial eles fossem todos julgados e aí tivesse uma série de políticas que nós chamamos de reparação. E aí a reparação ela vem no sentido tanto de lidar com as vítimas dessas tragédias, né? Como é que você lida com as memórias dolorosas, com as perdas materiais e assim por diante, mas também veio uma questão super importante que é a do dever de memória, né? A ideia de que as pessoas precisam lembrar para que aquilo não se repita. E é algo que é fundamental, né? A Hannah Arendt, que é uma filósofa que esteve presente durante a tragédia da Segunda Guerra Mundial, ela sempre comenta que a tragédia começa com o esquecimento. E é isso, né? Nós esquecemos o que foi a ditadura militar, e aí as pessoas estão na rua falando sobre volta à ditadura militar. Achando que ali não tinha corrupção, ali não tinha violência contra a classe média, assim por diante. Por isso que eu sempre digo, não é questão partidária, é um valor social, né? É aquilo que nos permite participar da vida em sociedade. Agora, no Brasil, nós não tivemos essa ação do Estado encampando uma política de reparação imediata, do Estado encampando uma política de dever de memória. Isso vem muito da luta social, né? da sociedade dizendo o que ela quer ou não. É essa pressão social que vai permitir que esse Estado mude um pouco o seu rumo em relação à memória da ditadura. E aí, Carolina, só um comentário, a gente já teve outros trabalhos arqueológicos importantes quando a gente pensa em ditadura militar, e eu cito em especial a Vala dos Perus, que está sendo pesquisada pela Unifesp, pelo CAAF, que é um centro de antropologia e arqueologia forense, que é um trabalho que começou nos anos 90 e perdura até hoje, né, na identificação das vítimas e todos os temas que estão ali transitando nisso. Um dos arqueólogos que esteve conosco, o professor Andrés Aranquin, que é da UFMG, ele participou da escavação do DOPS, em Minas, que também era um espaço do DOI-CODE. Então, assim, a gente tem no Brasil uma série de movimentações em relação a isso, mas ainda são movimentações isoladas e que ainda não têm um amparo financeiro que necessitam, né? E aí a gente está pensando em financiamentos de pesquisa mesmo. Para o Estado, e aí para o Estado de São Paulo, e mesmo para a Federação, essa relação com a ditadura militar ela é ainda muito difícil, né? Dizer que o Exército errou, né, que o Estado errou, implica em muitas coisas no presente, né? Então, esse o nó que a gente que é difícil lidar, né? De encarar de frente a história, né? Agora, interessante, professora, alguns ouvintes que estão acompanhando não tenham acesso ou são mais jovens, porque o período de funcionamento do DOI-CODE em São Paulo, ele durou ali até, isso mesmo, né, por volta de 83. E segundo informações, cruzando dados para essa entrevista, eu observei que eles estimam que foram cerca de 7.000 pessoas que teriam ficado presas na rua Tutóia, que é onde fica o prédio, estimando-se que também seja entre 52 e 79 o número de pessoas que morreram durante este período por lá. Você vê que até a questão dos mortos ainda há uma estimativa, e imagino eu como fica para as famílias que tiveram seus parentes mortos durante este período. Nós temos em Campinas um trabalho também na área de psiquiatria para o pós-ditadura, com pessoas que sobreviveram ou conviveram e vivenciaram, que é feito até hoje. Então, os impactos, eles são muito grandes. Esses objetos, professora, de alguma maneira, os senhores têm uma esperança ou alguma dica de que eles podem também revelar identidades ou ir um pouquinho mais a fundo, dando realmente nomes ou situações reais para contar parte dessa história que ainda é um pouco escondida? Não, com certeza. Carolina, excelente pergunta, porque o que acontece? A arqueologia ela faz o trabalho de encontrar esses vestígios que a gente chama de vestígios materiais, que são objetos do cotidiano, em sua maioria, né?
Mas ela não trabalha sozinha. A ideia é que a arqueologia ela é muito interdisciplinar. Então, o que nós temos? Nós temos os objetos materiais, mas nós também temos os depoimentos das pessoas que estiveram ali e que conseguem falar sobre isso. Nós temos uma série de fotografias, ou seja, aquilo que a gente chama de documentos imagéticos, que permite a gente entender a transformação desse espaço ao longo do tempo. E além dos documentos históricos, né? Alguns que nós temos acesso estão no arquivo do Estado de São Paulo. Outros estão sob a guarda dos militares ainda e a gente nunca teve acesso. Quando a gente pega toda essa documentação, nós conseguimos mais informações sobre quem estava ali. Vou dar um exemplo concreto. A inscrição que nós temos do calendário, nós imaginamos que seja ou dos anos 70, de 1970, ou de 1981. Porque a gente foi vendo quais os dias da semana batiam com os dias que estavam sendo referenciados ali. Então, a gente tinha essa informação, que é uma informação material, né? Sabemos quando ele foi feito e em que espaço ele foi feito. Quando a gente foi olhar os depoimentos, nós percebemos que uma sequestrada, né, uma ex-presa política, tinha dito, antes da nossa escavação, que ela tinha feito inscrições na parede de um calendário. Então, a gente começa a cruzar essas informações para que a gente consiga dar nome também às pessoas que por ali passaram e a agência, a ação que essas pessoas ali tiveram. Agora, existe uma outra coisa muito importante. Muitas das pessoas que passaram por ali, a gente estima 7.000 pessoas, nunca falaram sobre isso. A gente tem um caso de um torturado ali que foi contar para sua família no sábado passado, que estava ali, após ver os trabalhos das escavações. Então, o que acontece? O trabalho da escavação arqueológica, ele também é importante para que as pessoas lidem com esse trauma tão difícil, né? Quando a gente começa a desenterrar esses objetos, muitas pessoas, elas passam a, de certa forma, reelaborar aquilo que elas passaram por ali e se sentem à vontade, ou se sentem com vontade de colaborar conosco e nos procuram. Uhum. Então, a gente começa a mapear essas pessoas também a partir das escavações. Professora, e qual que deve ser o destino dessas peças após a análise de vocês? Assim que construído o memorial, ou um espaço para o DOI-CODE, né, para uma exposição do DOI-CODE, essas peças voltam para São Paulo. E aí as visitações também vão ser públicas, com uma outra estrutura. Perfeito. Professora, quero agradecê-la e desejar um bom trabalho a toda a equipe. Eu que agradeço, Carolina, e eu aproveito para pedir que as pessoas nos acompanhem no Instagram, que é onde a gente divulga absolutamente tudo, arqueo_doi-code-sp. E logo a gente passa a divulgar também os trabalhos dentro do laboratório e quais estarão abertos às pessoas, né? Para que as pessoas acompanhem. Obrigada, viu? Um ótimo dia para você. Muitíssimo obrigada, prazer em conhecê-los. Bom dia para todos. Prazer foi nosso. A gente conversou com a professora Aline Carvalho, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp.